Olá, sobre o feminismo, é o tema que eu gostaria de falar hoje. Esses dias eu vi um vídeo de uma reportagem de uma feminista lá, e ela bastante revoltada com os homens, né? Eu diria até disseminando ódio contra os homens, né? E eu fiquei curioso, falei, nossa, né, que ódio tão grande assim, né? Aparentemente é uma questão pessoal dela, né? Devido à sua orientação sexual, né? Talvez é evidente que ela fosse uma mulher homossexual, com todo respeito, logicamente, né? Mas disseminar o ódio contra os homens de modo geral, eu achei meio forte, assim, né? Então, o feminismo é um assunto meio polêmico, né? Durante as discussões que acontecem sobre o feminismo, né? Existem os defensores, né? Tudo bem, né? Só que eu acredito que existem alguns graus de feminismo e alguns deles expressam questões pessoais, assim. O feminismo, se a gente for relacionar ele, né, o feminismo na sociedade, fica evidente que relacionar eles, a importância de relacionar eles com o machismo, né? A sociedade patriarcal, enfim, tá? Daí, assim, se você for estudar a sociedade patriarcal, a gente vê que é uma construção histórica, né? Uma construção histórica milenária aí. A sociedade patriarcal, ela está presente mais fortemente no período do final do Neolítico ali, no período Neolítico, tá? Ou seja, o surgimento da agricultura. Por quê? O que antecedeu isso era o seguinte: as mulheres, né, os homens, precisamente, eles tinham a função de caçar, né? Caçar, e as mulheres, em sua maioria, eram mais coletoras, né? Os homens caçavam e coletavam também, mas as mulheres, principalmente, eram mais coletoras e tinham a função de cuidar dos filhos ali, né? De certa forma. Só que não existia tanto, assim, uma diferença de gênero tão grande. As mulheres até participavam também, né? Segundo as minhas fontes, né? Participavam também da caça, né? Mas, no geral, era mais voltada a cuidar da prole, né, dos filhos. E a partir do momento em que surgiu a agricultura, houve uma mudança grande em relação à preocupação com a quantidade de filhos, né? Ou seja, no período que antecedeu a agricultura, a quantidade de filhos era um pouco mais reduzida, visto a escassez de alimento, né, que a maioria dos humanos ali enfrentavam ali, tá? Então, conforme se deu o processo da agricultura, isso intensificou mais, né? Ou seja, pôde ter mais alimento e intensificou o número de filhos daí. Passou a ter mais filhos, né? E aí a mulher passou, então, de uma extremamente ajudante ali nas questões da caça e da coleta, passou mais a atividades centradas na parte cuida das crias, né? Cuidar dos filhos, enfim. Né? Então isso aí o surgimento do patriarcado já começa desde alguns milênios atrás, tá? Alguns indícios de 10 mil anos atrás já começa a intensificar essa questão do patriarcal, né? E vem vindo em diante, cada vez se fortalecendo mais, né? Conforme chegou na Grécia Antiga, aquela visão do homem como um grande guerreiro, né? Meio que basicamente colocando o homem como o centro, né, da questão política ali, né? Enfim, trouxe ainda mais força. A partir do momento em que surge a Revolução Industrial, né, com uma série de mudanças no modo de produção ali, luta por direitos, né, dos trabalhadores principalmente, depois por consequência das mulheres também, e a questão fundamental, né, a Revolução Francesa, né, ou seja, o iluminismo, aquela coisa toda, que trouxe ainda mais a busca, né, por direitos ali em relação às mulheres. A princípio, né, o feminismo é dividido em 3 ondas, por assim dizer, né? Primeira onda, né, no século XIX ainda, e começo do século XX, depois dos anos 70, 60, 70, e essa última agora dos anos 90, que até hoje ainda se busca bastante. O fato na primeira onda era basicamente o direito ao sufrágio, né? Ou seja, o direito a votar. Basicamente se findava nisso, né? Alguns direitos que se relacionavam ao trabalho também, né? A segunda onda também, né, foi por igualdade em questões, né,
mulher poder escolher o melhor para ela, enfim, também o sufrágio também, que a primeira onda foi na Inglaterra, né, se propagou por alguns países ali, a segunda onda nos anos 70, 60, 70 ali nos Estados Unidos, que se propagou pelo mundo também, e agora essa onda dos anos 90 que perdura tá até hoje. Né? O fato é o seguinte, se a gente for colocar em questão, os homens, tem alguns pontos que os homens é carente de direito também, né? Não direito, mas assim, a sociedade, se a gente for comparar a quantidade de homens presos, é muito maior do que as mulheres, né? Os homens, às vezes, se preocupam, né? Devido ao seu próprio machismo, às vezes, não se preocupam com essa sua saúde, enfim. Né? Vítimas de acidente, em grande maioria, também são homens. A média de trabalho dos homens é maior que a das mulheres. Então, fatores como esse deixa a gente em dois pontos. Né? Eu acho que o feminismo é importante, sim, a luta por direitos das mulheres. É importantíssimo, né? Tem que lutar mesmo, né? Eu acho que nada mais justo. E a dos homens também, só que não é tanto assim, eu acho que só para desmistificar aquela questão das feminazes, né? Aquela coisa tão grandiosa assim, que nem é postulado, nem nesse vídeo que eu vi da menina disseminando até o ódio contra os homens, né? Acho que deve ser separado, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é uma mulher homossexual, então o ódio que ela tem, né? O repúdio que ela tem aos homens é muito forte, né? Então é evidente que não deve se relacionar a ponto como esse aí. Mas enfim, né? Acho que a questão maior é manter o respeito e a dignidade e buscar cada vez mais evoluir a nossa sociedade em relação a homens e mulheres. Né? Na Constituição Federal de 88 não prega nenhuma desigualdade em relação a isso. Né? Tanto homens quanto mulheres não tem questão salarial, mas é evidente que nas empresas privadas a mulher ainda muitas vezes acabam sofrendo, né? Justamente por ter que trabalhar fora de casa, né? Cuidar dos filhos, né? E sim, isso só vai ser desconstruído através do tempo mesmo, eu diria, sabe? Da conscientização, né? Da educação e com o tempo ser desconstruído, né? Ou seja, o machismo, por exemplo. O machismo é uma coisa que até as mulheres muitas vezes promovem o machismo. Se você for ver, por exemplo, uma filha, né, de seus 13, 14 anos e começa a andar com uma coleguinha que talvez não seja muito bem vista aos olhos da sociedade ali, né, do núcleo social que ela vive ali, a primeira a falar para a filha não andar com aquela menina é a mãe. Né? Então a mãe, né, ela está tentando preservar a questão proteger a filha e acaba se exercendo um pensamento de certa forma machista também, né? Porque as mulheres não têm direitos, né? Então essa construção machista da sociedade, patriarcal precisamente, né? Ela deve ser vista como uma questão social que perdura já há milhares de anos, né? Fruto da sociedade patriarcal e que para ela ser alterada carece de bastante tempo, né? Para desconstruir isso. Que, francamente, eu acho que é um pouco longínquo alguns pontos mais fortes assim, em relação ao direito das mulheres. Tá? Mas eu acho que um dia, provavelmente, certamente, né, as mulheres vão ter uma igualdade, né, muito maior do que há hoje. Né? Isso aí, pessoal. Obrigado.